estamos nós para mais uma conversas com espiritualidade. Desta vez vamos falar de arturianos, vamos falar da espiritualidade com os arturianos, daquilo que eles nos podem ou não trazer, como seres tão evoluídos que são e a forma como eles já estão a trabalhar connosco aqui neste plano tão terráqueo, não é assim dizendo. Hoje tenho como convidada a minha crise e mestre, que também foi minha mestre de alguns sistemas, não é? De Denise Teixeira de Oliveira, que vive em Piracaias, no estado de São Paulo, não é? E desde 2019, não é? Se rendeu aos arturianos também, certo? Eu não sei se foi bem assim que começou tudo, Denise, mas como é que começa o despertar? Obrigada. Primeiro, quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui conversando com você e, de certa forma, levando, né, essa mensagem da energia dos seres galácticos para todos aqueles que desejam receber, né? Então, vou contar um pouquinho como que tudo começou, né? Em 2019, eu senti a necessidade de procurar uma técnica terapêutica para autotratamento, já que eu passava por dificuldades de saúde e já há muitos anos procurando médicos, né, de forma convencionais, isso não tinha fim. E foi aí então que a minha irmã, que já estava inserida nesse meio das terapias complementares, me falou sobre o Theta Healing. E na época ela tinha comprado o livro da Vaiana Stable, né? O Theta Healing básico. E aí eu li o livro. Eu lembro que eu devorei o livro, assim, foi muito rápido, eu amei. E aí eu marquei uma sessão para eu receber, então, o tratamento, né? Com o Theta Healing. Fiz o tratamento, gostei muito, mas de fato ele também não resolveu a minha questão de saúde. Porque hoje eu sei que, né, não é em apenas uma sessão, e sim vários, enfim, né? A gente tem que estudar, a gente tem que fazer o auto despertar, olhar para si, autolapidar e assim por diante. Mas na época eu não sabia nada disso, fiz a técnica, recebi lá o tratamento, gostei, e aí soube que eu poderia aprender a técnica, que não precisava ser do meio da saúde, que eu achava que para ser um terapeuta, né, energético, complementar, teria que vir, de repente, do ensino de psicologia, ou até mesmo medicina, ou enfermagem. Eu achava que era isso. E quando eu li o roteiro da professora lá, que eu achei na internet, estava escrito não, que era para todas as pessoas, e que principalmente o trabalho do Theta Healing é sim para autotratamento e também tratar outras pessoas. E eu fiz. Então foi a primeira técnica terapêutica que eu fiz. Na época eu nem sabia, nunca nem tinha ouvido falar sobre arcturianos. E aí, é claro que. Nunca, nunca. Não, nunca, nem tinha ouvido falar. E aí é aquela coisa, quando você faz uma técnica, lógico, coloquei em prática, comecei a atender aqui, ali, familiares, né? E depois pessoas de fora, você começa a realmente ter mais vontade de procurar mais informações, de estudar. E aí começou a busca. Depois disso, eu fiz o Reiki, o Zui, né? Nível 1, nível 2. Depois eu fiz o Reiki Karuna, nível 1, nível 2. E nessa época, eu estava acompanhando o trabalho de outros profissionais através do YouTube, como a gente está fazendo aqui, e essa profissional que na época então estava falando sobre o Theta Healing, barras de Axe, Reiki e outras técnicas, ela falou de arcturianos. E naquele dia que ela falou arcturianos, nossa, é como realmente estivesse acendido uma luz dentro de mim. Porque foi algo que hoje eu falo que foi o chamado, né? Porque assim, é difícil explicar. Realmente me tocou muito no coração. E ela, assim, nem deu muita informação, ela só falou em arcturianos e que para 2020 ela iria trazer mais informações e cursos e tudo mais. E aí, ela explicou que quem quisesse se conectar com os arcturianos, bastasse chamar por eles. Né? Podia chamar por eles, qualquer momento, qualquer dia. E naquele dia, né, diante aquela emoção toda, antes de dormir, eu falei que eu queria me conectar com eles. E aí eu sonhei com um ser, que na época eu não sabia quem era também, e acordei com aquela imagem na cabeça.
Acordei com aquela imagem na cabeça, e aí eu falei, bem, se eu pedir pelos arcturianos, deve ser um arcturiano, que eu não sabia, porque eu não tinha visto imagem, nada, nada disso. E, inclusive, no sonho, eles falaram algumas coisas para mim, ele falou, né, algumas coisas para mim, que eu me recordo, coisas pessoais e tal. E acordei com aquilo, fui procurar no Google, né, coloquei, então, arcturianos. Falei, se eu chamei por arcturianos, apareceu um ser, vou colocar aqui arcturianos. Coloquei, apareceu as imagens, aí sim, dos arcturianos, eu falei, mas não é esse, não foi esse que apareceu para mim. E aí, rodando mais, achei a imagem de Astar Sheran. Então, eu me conectei primeiro com o Astar Sheran, que também na época eu nem sabia quem era, né? E hoje eu sei que é um dos comandantes, né, das galáxias, inclusive. E aí, mesmo assim, eu comecei a busca pelos arcturianos, aí eu soube do trabalho das câmaras de cura, trabalhos físicos que tem em alguns lugares aqui do Brasil, né? E fiquei com aquela, sabe, e procurando na época, né? Aí já era final de 2019, ainda não tinha muita informação na internet. Não tinha o que tem hoje. Nossa, não tinha. Mesmo assim, começou a chegar as coisas para mim. Eu falo que é incrível, né? O universo realmente começa a mandar. Porque aí eu abria postagem, estava sobre arcturianos, colocava um vídeo, tinha informação dos arcturianos, mesmo sendo pouco, mas, sabe? Aí foi aumentando ainda mais essa vontade de saber sobre eles. Quando foi 2020, eu participava de um círculo de cura, né? Tipo esse que eu faço, e fisicamente lá, e teve um belo dia, que eu senti uma pontada no peito, né? Senti uma pontada no peito. E lá era o trabalho era feito por seres galácticos e outras energias, outras técnicas. E a dirigente do local falou assim para mim, que quando a gente finalizava, a gente conversava para dizer como que foi, o que achou, o que pensou, né? E aí ela falou para mim, olha, eu não sei porquê, mas trocaram o seu timo. Foi trocado o seu timo. Na época também não entendia nada, passou. Isso foi 2020, começo de 2020. Mais ou menos lá para fevereiro de 2020, aí essa profissional que eu conheci lá atrás, que falou sobre os arcturianos, falou então, anunciou o curso, que teria o curso presencial em São Paulo. Eu morava em outra cidade, não essa que eu moro hoje. Aí fui verificar, né, valores, disponibilidade de tempo, horário. Não dava. Era muito caro, era muito longe, né? Não dava. Fiquei um pouco xoxa, mas passou. Nessa época, eu trabalhava de recepcionista de um laboratório de análises clínicas. Eu estou contando esses detalhes porque daqui a pouquinho vai fechar todo esse Já conheço a quebra-cabeça. história, já conheço a Né? história, mas eu quero que conte aqui. E aí, né, fevereiro de 2020, quando foi em abril de 2020, entrou a PAN, né? Não vou falar o nome inteiro para não cortar a live também. Entrou a PAN. E aí eu fui pesquisar sobre o timo, eu entendi que o timo é um órgão responsável pela imunidade. E aí fez todo sentido, porque eles já haviam me preparado para aquele momento que a gente estaria passando, já que eu trabalhava com pessoas contaminadas, né? E aí foi encaixando as coisas. Nesse mesmo período, eu fui, entre aspas, obrigada a sair de férias, né? Porque fechou tudo, nós ficamos em lockdown. E aí surgiu a oportunidade de fazer o curso online. Olha só, né? Você vê, na época o presencial não tinha condições financeiras, não tinha, né? Aí online. Bem, eu estava de férias, eu estava com dinheiro e estava com tempo. Exato. E aí eu fiz o primeiro nível do sistema arcturiano de cura multidimensional, né? Fiz, amei. Nossa, aí eu fiquei mais apaixonada ainda. A iniciação é fantástica, né? Você conhece, é maravilhosa. E aí, ali sim, eu fiquei sabendo que tinha nível 2, nível 3, nível 4, né? Enfim, mais possibilidades. Não tinha dinheiro para continuar, mas aí eu fiz um empréstimo para aproveitar aquela oportunidade que eu estava tendo, de tempo, né? De estar em casa. E assim eu fiz. Fiz a minha facilitação, né? Aprendi todos os cursos, e a partir dali foi cada vez mais crescendo esse amor pelos arcturianos, e hoje eu entendo também, né, já que de fato eles atuam
muito com esse amor no chakra cardíaco, hoje eu entendo o porquê realmente desse sentimento que surgiu em mim muito grande quando eu ouvi o nome deles. Né? Isso tudo foi em 2020. E, foi, e graças a essa época, que teve muita coisa má, não é? Eu também posso Sim, dizer sim. que a partir daí foi quando eu deixei de ter os meus entraves e os meus medos também, não é? Já que estamos numa conversa, e avancei também com o sistema, eu chamo de sistema multinacional arturiano, de cura multinacional, não Sim, é? Mas a partir daí também senti necessidade de encontrar as câmaras, que era o que me vinha sempre, sempre, sempre. E eu olha, já daí deduzia que eram as equipas que nós recebemos nesses momentos, não é? Que nos acompanham, sim. os nossos mestres e guias, que nos pedem depois para seguir determinados caminhos, até que encontra a Denise. E daí então eu pergunto, ok, nesse percurso aí, como é que se chega às câmaras e às máquinas estelares, não é? Sim, sim, exato. Então, na época ainda não havia curso das câmaras, né? Fiz o sistema arcturiano de cura multidimensional, havia as câmaras físicas em algumas cidades, como eu disse, mas não havia ninguém propagando o curso. Então, o meu trabalho com eles começou com o sistema arcturiano, né? Inclusive, eu lembro que, acho que depois de mais ou menos uns 4 meses que eu havia recebido já toda essa formação, a primeira coisa que me veio, né, para trabalhar foi para trabalhar no coletivo, proporcionando assim, então, e aí eu falo que veio o nome e sobrenome, que é o Círculo de Cura Arcturianos Entre Amigos. Naquele momento, eu acho que caiu muito perfeito para o momento, já que todo mundo estava passando por tribulações, precisando, né, realmente de ajudas. E claro que muitas pessoas, inclusive, começaram a se unir, proporcionar, né, meditações coletivas, tratamentos, e aí veio isso para mim, como presente. Eu falo que foi um presente que até hoje eu propago de forma gratuita, pelo menos uma vez por mês, né? Uhum. E você vê, tudo isso em 2020. Eu só fui chegar às câmaras em 2022. Então, em 2020 eu fiz o sistema arcturiano, comecei a trabalhar com eles, né? Comecei a fazer os círculos de cura. Na época eu nem pensava e sonhava em dar aula. Fiz a formação, mas eu não pensava, eu só trabalhava como terapeuta. Aconteceram diversas situações que me levaram, sim, a começar a dar aula, né? Uma delas foi o fato da minha cachorrinha, na época, precisar de uma cirurgia e eu não ter condições para pagar. Então, eu montei um grupo virtual em troca de uma vaquinha, né? Eles davam dinheiro, eu dava o meu trabalho, e aí assim começou o meu trabalho como professora, como facilitadora. Olha só, né? Hoje essa minha cachorrinha também não está mais entre nós, mas eu sempre que lembro dela, eu agradeço, que eu falo que ela fez com que eu então chegasse a atuar realmente como professora, né? Como facilitadora, devido a uma situação triste, mas ela me levou até isso. Em 2021 surgiu a atualização do sistema arcturiano de cura multidimensional, né? Inclusive pelo próprio canalizador do sistema, que é o Clarim do Melquisedeque. E aí eu tive a oportunidade de fazer essa atualização, porém não com ele, porque na época, também no dia, ele estava com o COVID, né? Então não pude conhecê-lo. E aí eu passei a seguir o trabalho dele, conhecer. E aí em 2022 que ele publicou que então daria o curso das câmaras. E aí eu fiz com ele. Foram 2 dias de curso, né? E também, embora não fosse só o curso das câmaras, e sim também um outro sistema baseado nas câmaras, mas porém com mais 5 técnicas diferentes. Então foram 6 técnicas recebidas em 2 dias. Eu lembro que dias antes de eu receber esse curso, eu passei muito mal, mas passei mal de cama mesmo. E hoje também eu sei que são os expurgos. E eu comecei depois, a partir disso, notar que eu recebo essa manifestação de expulsar as coisas ruins do meu corpo antes que ela aconteça, né? Antes do recebimento. Então, comigo Aliás, normalmente eu acho que acontece com todas as pessoas. Eu quando comecei a dar formação foi em Reiki, já há muitos anos atrás, dou estas formações também, que a Denise dá, e, e o que se sente, eu não sei até
como mestre, digamos assim, ou professora, ou facilitadora, também se sente. Mas eu sinto tanto dos alunos, como até da minha parte, parece que há uma preparação prévia a partir do momento em que se determina que aquilo vai acontecer. E eu Exato. sinto isso sempre, e às vezes há momentos em que é mais duro para nós, outras vezes não, não é? Mas isso Sim. também há formas de contornar, mas não sei se concorda comigo ou não, que isto também acontece muito para quem é terapeuta e facilitador de sistemas, este tipo de trabalho energético que nos é feito em nós e injetado em nós ali quase como uma limpeza. Eu nem consigo explicar bem por palavras, só quem vive é que sabe o que é que estamos a falar em concreto, não é? Mas queria ouvir a experiência da Denise. Exatamente. Eu notei que acontece comigo sim, e foi o que você falou, não só quando eu vou receber tratamento, mas sim quando eu vou passar para outras pessoas. Geralmente, quando eu vou ministrar curso, né, ou fazer uma iniciação, sim, eu passo mal. Às vezes, não fisicamente, mas às vezes emocionalmente também. E às vezes tudo junto, Sim, fisicamente e emocionalmente também, né? sim, sim. E eu costumo falar que os arcturianos mudou a minha vida, né? E quem conhece, me conhece, realmente confirma isso. Porque a partir de 2019, né, a partir do momento que eu ouvi o nome deles para cá, foram surgindo muitas mudanças, mas muitas mudanças benéficas, que me levou assim ao aprendizado, ao estudo, sabe? A realmente um desenvolvimento pessoal e profissional muito grande, né? Então, como a gente estava nesse momento aí do lockdown, você vê, eu tive que, entre aspas, eu falo, né? Forçada a aprender a usar a mídia social, mexer nas plataformas, que eu não sabia, como gravar um vídeo, como editar, né? Como fazer post, como. Só quem sabe o trabalho que dá e o tempo que leva, porque é tudo muito demorado, né? Aham, Tudo muito sim, demorado. é E verdade. claro, né? E como não dá para pagar cada profissional para uma coisa, hoje não dá. Então eu tive que aprender tudo isso. E que hoje eu assim sou muito grata por essas oportunidades, porque foi o que me modificou como profissional, né? Realmente hoje claro, preciso aprender muito, mas já sei me virar bem, né? Já sei me virar bem. E aí foram surgindo, né? Não só trabalhos, como eu falei para você, veio aparecendo oportunidades também para hoje, né? Para criar produtos, para criar cursos, para criar workshops, enfim, foi realmente crescendo muito. Eu gostava de falar um E bocadinho disso, desses produtos, porque eles surgem então na sequência deste trabalho todo eu não digo despertar, porque o despertar já lá estava, mas de crescimento, sim, não é? Foi a sim, partir daí que surgem as velas, que são magníficas, e imagino o cheiro quando receberem as minhas aqui em casa. Isto depois vai ficar intemporal, não é? Mas é mesmo assim. Mas como é que foi isso tudo? Então, em 2020 em 2022 eu fiz as câmaras, comecei a trabalhar com as câmaras, com o sistema arcturiano de cura multidimensional. Em 2023, eu estou colocando data só para eu também estar realmente contextualizando isso de forma mais realmente concreta para verem que tudo não é assim rápido, e sim um processo, né? Então, 2023 entrou na minha vida de fato o marketing digital. Através de uma colega me apresentou, aí eu comprei um curso para aprender então a trabalhar com o marketing digital, porque até então eu não tinha cursos colocados nas plataformas de venda de cursos, né? Eu fazia muito online, mas assim ao vivo como a gente está fazendo. E aí depois desse curso, de todo o aprendizado, inclusive aí que veio o nome Arcturiana Digital, né? Que eu já estava também usando o nome eu usava o meu nome como profissional, e aí, como eu estava já ficando mais realmente em contato só com os arcturianos, de fato, eu já havia deixado de atuar com as outras técnicas, né? E surgiu o marketing digital, aprendi a trabalhar nas plataformas, e aí comecei a fazer os cursos para vender nas plataformas, né?
O primeiro que eu fiz foi um workshop, nem foi um curso, foi algo menorzinho, tal. E aí sim, por que não? Já que estou trabalhando com as arcturianos, trabalhando com digital, então veio o nome Arcturiana Digital, que hoje é o nome dos meus canais, né? Trabalhando então agora com o digital, Arcturiana Digital, veio a oportunidade de fazer o curso das câmaras, também disponibilizando para venda de forma digital, online, ou seja, para as pessoas fazerem no seu tempo, né? Já que é um curso que não necessita da iniciação, que é algo mais, vamos dizer, ritualístico, né? Então, já que não precisa, eu falei, então dá para ser feito, entregue de forma digitalizada. E aí sim, então surgiu o curso das câmaras, que provavelmente foi depois quando você conheceu. Exato. Aí, mesmo assim, ainda não tinha nada de produto físico, nada. Mais ou menos aí já quase que julho, metade de 2023, aí sim me veio a intuição, porque eu recebo muita informação através da intuição, para criar produto físico. Eu lembro que foi um processo, inclusive, de negação. Eu não queria. Por quê? Porque eu acreditava que eu estaria usando o nome deles, sabe? Tipo assim, aproveitando da situação. Então, eu neguei, eu não aceitei criar produtos físicos, né? Mesmo passou e vinha sempre aquela informação. E aí, o que me veio à mente foi o quê? A gente vive em um planeta materialista, né? E é, de fato, difícil propagar a técnica terapêutica energética, sendo que não é algo palpável. Somente quem já está no meio acredita, né? Gosta e se dá a oportunidade de conhecer. Mas quem não está, acha que é coisa da cabeça, acha que é loucura, acha que você está roubando dinheiro, né? Pegando dinheiro da pessoa. E aí, quando me veio à mente, então, para criar um produto, foi para quê? Para que, através dos produtos físicos, também eu conseguisse levar a mensagem, o nome deles, a energia deles, ou seja, despertasse nas pessoas, pô, existe, ou será que existe, né? Se ela tá, né, entendeu? Assim, realmente eu Exato. falo, colocasse uma pulguinha atrás da orelha da pessoa. Mesmo assim, com o pé atrás, tudo, eu, sabe, fui, né, me trabalhando, aí aceitando, e aí, com a ajuda da minha irmã, que também que trabalha com parte de papelaria, nós criamos uma agenda. Vou até mostrar para você, está aqui na mão Força, já. força. A agenda Olha que dos linda. arcturianos, Muito né? linda. Aí nós criamos a agenda dos A arcturianos capa foi feita por alguém em particular? por ela, pela minha Por irmã. ela? Muito bonito, muito É, bonito. e foi até engraçado que assim, procurando imagem e tal, aí junta daqui, junta dali, e aí fez. E ainda ela falou assim: nossa, essa imagem caiu assim de uma forma que eu nem esperava. Eu falei: ah, com certeza você teve ajuda. E Uhum. depois, quando ela fez um tratamento de registro acástico, aí falou que ela tem um mentor arcturiano. Eu falei: tá vendo? Então foi ele também que, né, Claro, todos, conversou ali. todos ajudam ali no processo, não é? Exato, Todos ajudam. ajudou. E Então, esse foi o primeiro produto físico que a gente criou. Mas mesmo assim, desculpa te cortar, não, não, eu não, força. ainda, sabe, eu ainda estava um pouco resistente. E aí, em setembro do ano passado, eu fui numa palestra. Eu quero frisar isso porque é muito importante. Fui numa palestra onde a informação que foi passada lá, eu falo, foi para mim a confirmação disso que eu acabei de falar, né? Que uma das maneiras da gente entregar algo também é através da fisicalidade. E aí eu entendi que eu não estaria fazendo errado, e sim sendo mais um veículo para entregar a energia deles, sabe? Aí sim eu realmente, vamos dizer, ancorei essa, né, parte da criação dos produtos físicos. E aí foi surgindo, né, os incensos, as velas, tá para vir mais produtos aí, é que ainda está na fase de produção, por isso eu não vou divulgar ainda, a hora que Ok, tiver, né? ok. E é muito legal, porque assim,
do nada, semana passada mesmo, eu estava, não é do nada, né? Mas eu estava lendo, aí vem, sabe, na minha cabeça as coisas. Aí já pego a nota. É inspiração, não É, é? Ou seja, nada sim, vem por acaso nem do acaso, é mesmo assim. é, Continuando aqui com esta questão da materialização do que eles fazem ou dizem, não é? sim. E obviamente que eu pergunto, uma questão que tenho que me está a vir à cabeça. Cada vela que foi feita tem alguma intenção energética, tem algum, além do cheiro e de toda a beleza que tem, por exemplo? Estou a perguntar isto, veio-me à Sim, cabeça. exato, exato. Tudo que foi feito é interessante isso. Que eu falo, não é só para embelezar, né? Não é só como produto realmente decorativo, não é. No caso das velas, né? Eu associei aos nomes dos seres, então tenho dos arcturianos, dos pleiadianos, sirianos, andromedanos e dragões. E aí cada um deles corresponde a uma fragrância. E cada fragrância tem propriedades terapêuticas e propriedades emocionais. Então não é simplesmente uma vela decorativa. Além de perfumar, já vai estar trabalhando ali, né? Questões, vai estar trabalhando chakras, né? Os incensos, mesma coisa. E dos incensos, o diferencial dele é que cada incenso vem com um card. Tenho aqui também. Com um card, não, perdão. Com um marcador de página. Esse aqui é do Andromedano. Uhum, Andromedano, né? sim. E aí, tem um manualzinho de instrução atrás, que no momento em que você acendeu o incenso, então, cada, cada um deles que corresponde a um ser, corresponde a uma câmara de cura para autotratamento. Ah, Né? Então, lógico, fantástico. não é para ser um terapeuta, mas é para se tratar. No caso aqui dos andromedanos, ele vem com a câmara da ciência metatrônica, que é o quê? Para baixar informações, pacotes de informações enquanto está dormindo. Né? Então, vamos supor, eu acendo o incenso lá, leio aqui, faço o comando para eu receber o tratamento, continuo lá, e ainda depois eu uso no meu livro, como Isso, marcador de página. só Né? vantagens, só vantagens. É, exatamente. Mas a Denise já sabia trabalhar com incenso, já sabia fabricar velas, ou foi tudo uma busca desde o início à conta da espiritualidade? Foi tudo uma busca. Os incensos eu terceirizo, né? Eu não faço eles. Ok. E o mais incrível, que eu também imaginei, assim, mas eu até cheguei a procurar ver como que faz. Mas aí eu falei, não, vou terceirizar. E aí, para minha surpresa, isso muito legal, inclusive que você está falando aí. Um dia, uma colega que também tem uma mediunidade muito aguçada recebeu, né, a informação de um dos mentores da nossa egrégora, e ele falou que ele faz parte, né, Federação da Galáctica. confecção, da Ah, formatação dos produtos, né, no ai, caso ai, dos incensos. E aí ele explicou 3 maneiras diferentes de usar o incenso. Inclusive, até gravei um vídeo falando em áudio isso, que eu não sabia. Para esses incensos, eles podem ser usados num potinho com azeite, num outro com sal e num outro com terra. E aí ela explica, sabe? Eu não sei passar detalhes, tem o vídeo gravado, mas eu lembro que esses incensos, e aí foi isso que eu achei que legal, porque mesmo eu não produzindo, você vê, é trabalhado uma energia ali, né? E quando utilizado dessas formas, vai trabalhar pessoas rudes, vai trabalhar energias biogeológicas, que é se tem espíritos, né, andarilhos pela casa, vai trabalhar prosperidade, vai trabalhar amor. Falei, gente, olha que legal. Além das propriedades, né, aromáticas que cada um deles corresponde. Então, assim, quando ela me mandou a mensagem, nossa, eu chorei tanto, que eu falei, olha que legal, né? Porque eu fui intuída, com certeza, na embalagem, fui intuída a comprar esse, já que era terceirizado dessa empresa, que são produtos naturais, né? São produtos premiums. Então, assim, foi todo um direcionamento. Já as velas, eu resolvi fazer.
E aí, tudo no YouTube. Coloca lá, vamos ver como que faz. Aprendi. Porque assim, Dalila, eu sempre gostei muito do artesanato, sabe? Tá vendo aqui Sim, atrás tem uma sim. mandala Lindíssima, que eu sempre reparei e dos sempre, chakras. Eu sempre achei. fiz. Eu que fiz, com CD, então assim, com tinta. Eu sempre gostei muito, eu gosto muito desse lado artesanal. Manual, não é? De Gosto, trabalhar com as manual, mãos. gosto. Eu acho que incrível, quando eu comecei a fazer essas mandalas, inclusive mandalas dos chakras, eu já sentia a energia. E na época eu nem sabia, não fazia ideia que era a minha mediunidade, que eu estava sendo irradiada. Hoje eu compreendo. Sim. Eu fazia, eu ficava relaxada, zonza, sabe aquela coisa gostosa? E eu não sabia, você vê, Imagino. chakras, né? Trabalhando os chakras, trabalhando com cores. Tanto é que eu chamo ele de trio quântico, né? Porque a gente ali tem as mandalas, né, que são já um trabalho forte da geometria sagrada, tem os Exato. chakras e a cromoterapia. Olha É, só. exatamente, exatamente. E, E eu nem. mas é assim, não é? As coisas vão chegando até nós, quase como uma Sim, inspiração, não é? Mas eu sei que é muito, essa inspiração é muito vinda deles que nos vão auxiliando e encaminhando para os lugares certos para aquilo que é. E nem todos sim, temos que fazer o mesmo, cada um tem que fazer a sua parte. Por isso é que quando, às vezes, se eu falar em competição ou se vê aquela ponta de competição, não é que não tem que existir, todos temos espaço, todos temos lugar e é, cada um tem as suas coisas para o seu caminho para trilhar, não é? Ah, eu sei que a Denise já disse várias vezes que não os vê, sente-os, não é? Os isso. arturianos. Eu consigo vê-los, já os disse isto várias vezes em alguns contextos. Aqui neste meu canal é a primeira vez que eu estou, acho eu até a assumir publicamente uma coisa destas. Eu vejo, porque nas minhas, não é? Quando estamos a trabalhar, não posso evitar aquilo que vejo, óbvio, não é? Sim, Mas eu gostava de ouvir da Denise a experiência, porque eu posso descrevê-los como eles são, mas eu também gostava de ouvir da Denise como é que os vê, como é que os sente. Porque uma coisa que eu tenho sentido, pode haver ainda muito estigma, muito preconceito em relação a falar-se de arturianos e coisa de extraterrestres, coisa de não sei o quê, mas o certo é uma coisa. Sempre que eu coloco algo na internet, eu não sei se com a Denise é o mesmo, há sempre gente que diz, eu sinto um chamado que eu não consigo entender porquê, eu sinto que isto diz tudo, me diz tudo, uma conexão profunda. Ou seja, o não termos medo de mostrar e de falar é importante para que as pessoas também consigam, porque muitas vezes fica lá no silêncio, não é? E se não falarmos, não nos mostrarmos, também os outros ficam mais silenciados. Mas eu queria ouvir a experiência da Denise, já estou a falar muito. exatamente. É muito legal isso que você falou, porque desde o começo eu sempre senti essa necessidade de falar sobre eles, de falar o nome deles, né? Então, inclusive, né, hoje como professora, alguns alunos, né, me questionam isso. Ah, eu fico receosa de falar sobre extraterrestres, falar sobre os arcturianos ou falar sobre os seres galácticos. Inclusive, me pergunta como eu posso, né, falar sobre essas técnicas. E o que eu sempre respondo é que é até difícil para eu orientar, já que eu faço questão de falar no nome deles, né? E por quê? Porque, assim, foi fantasiado, realmente pintado aí uma imagem de que são seres, né, ruins, que são seres maléficos, né? De fato, existe sim. Assim como existe aqui no plano terrestre, os bons e os ruins, se assim pode chamar, que também não existe bom ou ruim, mas enfim, né? Os que trabalham para o bem, vamos dizer assim, os que não trabalham para o bem, né? Então, eu acredito que quando se sente algo bom, ou seja, né, essa vontade de estar com eles, né, de que fala é o chamado, eu sinto essa vontade de trabalhar em nome deles ou procurar conhecimento, ou seja, te traz um conforto, te traz um calor, te traz um amor, do bem, né? Eu sempre falo isso para distinguir, para poder distinguir. É Agora, verdade, se vem algo que te faz tremer, te traz calafrio, que te traz dores, sentimentos, né, de culpa, medo ou dúvida, não é legal, né?
E aí, para saber se é um arcturiano, um pleiadiano, siriano, um andromedano, de fato, não tem como saber, pelo menos no meu ponto de vista, tá? Porque eu sinto amorosidade, mas de fato eu não sei falar para você se essa amorosidade é porque ele é um arcturiano ou porque é um pleiadiano. Eu não sei, mas isso eu acho que é porque eu não faço distinção, né? Tanto é que hoje eu já carrego mais seres galácticos, amados seres da luz, né? Porque eu não faço distinção entre um Exato. arcturiano, um pleiadiano, um siriano, ou também outras entidades, como, né, um caboclo, um preto velho. Eu não faço distinção. Para mim, né, como eu falei, sinto essa energia boa, esse acalento, esse amor, é um ser de luz, né? É Então, verdade. eu não sei de fato, sabe, dizer isso. Mas eu não os vejo mais durante um processo de consagração da ayahuasca que eu fiz anos atrás, eu vi o Senhor de Arcturus. E que também eu não sabia que era o Senhor de Arcturus, porque eu também nunca tinha visto a imagem do Senhor de Arcturus. E a ayahuasca também tem muita contradição, muitas pessoas, né, também mudam tudo, e claro que mesmo querendo experimentar, já que eu não conhecia, eu achei que era coisa da minha cabeça. Mas no ano seguinte, quando eu fui fazer a atualização, eu abri a apostila, a imagem que eu vi foi a imagem que apareceu para mim, há anos atrás, que eu nunca tinha visto, ou seja, comprovou ali que não era coisa da minha cabeça, Evidências como essas é impossível, não é? Contra factos não não há é? argumentos, é mesmo isso. Mas lá está, no meu caso eu consigo vê-los, não é? Consigo senti-los, vê-los e ouvi-los. Ai, que legal. E consigo distinguir se de facto são arturianos que estão ali, são pleidianos, são outras entidades, não é? Porque também se percebe, e a gente trabalha com muitas entidades, independentemente do que às vezes vamos fazendo, porque temos as nossas linhagens e por aí fora. Sim, E, e isso que estava a dizer é real. Eu há muitos, muitos anos, como eu tinha acesso à internet, quando estava no meu tempo e vida de jornalista, não é? E o meu passatempo uhum. era pesquisar sobre extraterrestres. Inclusive, tive já avistamentos de naves, de uma nave, mas eu não vou falar disso agora. Ah, mas pronto. Mas na verdade, havia muitos seres que eram muito contados e muito negativos, sim. E de facto houve essa, e ainda existe, ainda andam por aí. Mas os Sim. arturianos eu sempre os vi, senti como seres de muita luz. E quando depois, mais tarde, isto agora até mais recentemente, comecei a ler mais e a ver um pouco mais como é que eles são, não é? E a conviver mais proximamente, são seres de tanta luz, de tanta luz, não é? Que é impossível não nos sentirmos bem quando eles estão presentes connosco. É a minha Sim, experiência, não é? Acho que é a minha experiência. E nunca, nunca, porque nós sabemos que há muita mistificação também, e é. muitas vezes isso existe e é um perigo. Mas no caso deles, eu acho que isso é impossível, porque eles são mesmo muito amorosos, são os seres mais evoluídos que nós temos aqui na nossa galáxia a trabalhar connosco, e é Uhum. impossível, não é? À conta disto, eu percebi, a Denise vai-me corrigir, se escreveu um livro ou não sobre os arturianos, ou se há um livro que a Denise divulga sobre os arturianos em si. Ou estou enganada? Sim, tá certo. Não lembro, aí já não sei mais em datas, né? Mas eu fiz o quê? Um compilado de materiais, de apostila, de livros, de leituras, e aí fiz um livro digital, né? Que é para trazer realmente essas informações sobre os arcturianos. Inclusive, não só sobre os arcturianos, eu trago informações como o despertar, sintomas dos despertar, ressonância Schumann, né? Como isso afeta a nós também. Então, assim, muito simples, básico, mas já dá para ter uma noção, porque eu entendo que quem está começando, de fato, não consegue, não sabe nem onde procurar, né? E muitas vezes não tem com quem conversar, né? Não tem para quem perguntar. Lógico, isso eu não tenho dúvida, que a espiritualidade também nos ajuda, vai dando um direcionamento. Claro, aconteceu comigo, né? E acontece com várias pessoas. Mas
Falei, por que não? Vamos fazer um livro digital, né? Inclusive, tem muitas pessoas às vezes que me procuram querendo fazer um curso para obter mais informações sobre os arcturianos. E aí, inclusive, eu falo, mesmo eu vendendo curso, eu falo, você não precisa comprar o curso para saber deles, né? Hoje tem livros, né, do David Camila, inclusive chegou o meu terceiro agora, que ele lançou, né, o 3 agora, chegou hoje, inclusive. Então, assim, só esses 3 livros, nossa, vai ter já muitas informações. Tem o e-book e tem vários canais hoje que tem vídeos, né, áudios, tem muita informação. Então, de fato, não precisa fazer curso. Eu digo, o curso é para quem quer aprender uma técnica terapêutica. Aí sim, para trabalhar em si ou em outras pessoas. Mesmo porque no curso, né, a gente passa uma informação assim muito rasa, né? Eu não posso me aprofundar nos arcturianos, eu tenho que passar a técnica, né? Informar, explicar a técnica. Então, uma informação básica, mas hoje consegue ter muitas outras informações em outros meios, E, né? inclusive, através das redes sociais, consegue-se aceder até Sim, a arcturianos que estão encarnados cá neste plano, com um sim, corpo físico, que é uma coisa, ok, nós falarmos nisto em alguns meios, provavelmente dizem, isto não, nós somos seres que não somos de cá, a maior parte de é, nós não é de cá sequer, encarnados num corpo físico, não é? E há alguns desses em forma humana que têm a consciência muito, muito sim, ativa e ampliada e sabem disso e sentem isso. Muitos não se assumem, mas muitos também se assumem, não é? E no Brasil, exato. inclusive, há um que é, eu não me lembro agora o nome, mas sigo nas redes sociais, que fala das coisas muito abertamente. Eu não me lembro Sim, mesmo do nome. é Certamente Léo, eu é não sei o exatamente, sobrenome. é isso É mesmo. Léo, sobrenome eu não sei. É, Ele fala mesmo, como você disse, de forma assim muito, muito lúcida e enfatiza que ele é um arcturiano encarnado em missão. O Clarindo, né, que é o professor que deu as técnicas, ele também é, mas ele não é muito de divulgar. Ele até falou em curso e tal, né? Mas ele já não partiu muito para esse lado de divulgar e se fazer. Ele tem outro tipo de missão, né? Então é o que você está falando. Cada um tem um trabalho diferente. Tem aqueles que têm total consciência, que é o caso do Léo, né? Tem outros que têm consciência, mas preferem ficar quietinho, né? isso é. A minha semente estelar não é arcturiana. Ano passado, ou retrasado, eu fiz através da Tríade Sagrada, de um canal também aqui do Brasil chamado Semente das Estrelas, muito conhecido, por sinal, um trabalho seríssimo. Incrível. E conhecido há muitos anos, a Semente das Estrelas. Aí também, né? Neva, maravilhosa. Inclusive, ano passado eu consegui participar com eles do 3 dias de evento deles. É fantástico. Eu indico para todo mundo. Enfim, aí eu fiz, né? Para saber a minha origem estelar. A minha origem estelar é aquariana. Então, eu venho de Aquários. Não é aquariana. Confesso que eu fiquei um pouco chateado, mas depois eu entendi. Porque, Sim. assim, é aquilo também, né? Você vê, meu trabalho com arcturiano, e como é que, né, aquariano e tal. E aí, lendo todo, porque tem toda uma história, todas as informações ali, eu entendi que esse trabalho que eu faço hoje, vamos dizer, é como se eu estivesse pagando coisas que eu fiz no passado, entendeu? Que não foram legais e que hoje, então, eu aceitei, né? Esse chamado, que realmente não é fácil, você vê. Ainda mais eu faço questão de falar sobre eles, né? E não é todo mundo que concorda, não é bem aceito por todo mundo, mas eu não me importo, isso que é legal. Para mim é indiferente, eu É faço de isso. coração, né? Eu faço de coração, foi o que eu falei, É, é mais forte que eu, né? é isso. E o resto não importa. É o que eu costumo dizer. Quem quer aceita, aceita. Quem não quiser aceitar, está tudo bem na mesma, não Tá é tudo verdade? bem. Mas é mesmo assim. Exato. Interessante. Então, é daí que vem o nome de Ayaná. Isso, exatamente, exatamente. Porque até então também não tinha esse nome. E aí nessa tríade sagrada, a gente recebe um símbolo, né? Eu tenho um símbolo que é identidade, cada um tem um, não existe símbolos iguais, e vem o nome estelar, que é a Ayaná. Então, de Interessante. Aquários.
no meu tempo de início, portanto, eu quando comecei, eu comecei pelo espiritismo, a dar palestra, fiz parte de um centro espírita há muitos anos, fiz parte da equipa Aham, de passe e tudo mais, mas fui sempre seguindo uma via muito minha, e o Reiki na altura também surgiu, até que houve uma fase que se teve que fazer ali, quis fazer uma escolha, uma opção. sim, Mas na verdade, isto para explicar o que é, a partir do momento em que no Reiki eu começo a trabalhar mais afincadamente, eu recebi um símbolo meu. Aliás, este símbolo que vocês veem aqui da Pirâmide Espiritual Terapias é uma sim. adaptação desse símbolo. O símbolo Ah, que original não é legal. assim. Ah, Aham, com a autorização, obviamente, da espiritualidade, e foi o nome surge também pela espiritualidade. É por isso que eu digo, isto sim, não acontece nada por acaso. é. E na altura Uhum, eu muito a medo fui avançando, na verdade, mas o facto é que, e também sei a minha origem, não é? Eu posso partilhar, eu soube já há muitos anos, venho de Orion, mas já olha, passei por outros lados, não é? sim, Ah, mas, mas na verdade, nós às vezes ficamos no início um pouco naquela de receio. é, Dada altura, as sim, evidências, não sei se com o Denise também aconteceu, são tão, tão evidentes as coisas, é tão forte a mensagem que é passada, os factos, as sincronicidades da vida, tudo, não é? Que é sim, impossível sim, negar que a espiritualidade é o que é e de facto está aí e convive connosco cada vez mais sem aquele véu que existia antigamente. Eu gostava de ouvir a Denise exato. falar um bocadinho da experiência e se realmente concorda com isto que eu estou a dizer ou não, não é? Porque há muitas Sim, pessoas em Portugal que têm medo ainda e acham que isto uma ideia ainda muito estapafúrdia, digamos assim. sim, perfeito. E engraçado, né, que assim, vamos dizer que eu, quando criança, eu sempre sentia algumas coisas, via, né? E falo sentia e acontecia algumas coisas, inclusive assim, de eu sonhar que estava andando, vamos dizer, num lugar cheio de mato e ferpas e tudo mais, e acordar com algo no pé, sabe? Tipo assim, acontecia comigo, né? Eu via, às vezes, vulto. Só que, lógico, a mãe sempre, a gente contava pra mãe, ah, é coisa da sua cabeça e tal, e foi passando. Então, assim, quando eu tava já havia tido meu filho tinha uns 2 aninhos, ele dormia no berço do meu lado. Eu lembro que na época, né, o pai dele trabalhava à noite, então a gente ficava só nós dois dentro de casa. E eu tinha medo, não por conta de espírito, não, medo de pessoas físicas, né? De repente entrar ali e tudo mais. Então eu trancava tudo, fechava a porta, sabe? Colocava a bicicleta, enfim, fazia um monte de coisa para ninguém entrar. E teve uma noite, isso me marcou muito, que eu acordei com o som de alguém andando dentro de casa. Eu acordei com aquele passos e passos. Aí eu já fiquei apavorada, achando que havia entrado algum ladrão dentro de casa. Acordei, abri os olhos, vi a porta fechada. Já fiquei alerta. No que eu olho para o meu lado direito, eu vejo um homem em pé, certinho. Eu lembro, ele estava de short azul, camiseta branca, mas eu não vi o rosto. Na hora, e foi tão nítido aquilo que eu também achei que era físico. Na hora, aí eu fiquei sem atitude, ao invés de eu gritar, xingar ou correr, eu peguei e tampei minha cabeça com o lençol. Olha só. Em vez de pegar o meu filho e sair correndo, não, eu tampei minha cabeça e comecei a rezar. Aí no que eu tiro, cadê o homem? Não tava. Aí que eu entendi que era um espírito, né? E que hoje também, passados-se muitos anos, eu acredito que pode ter sido alguém que estava precisando de ajuda, né? E que, não sei, por algum motivo esteve ali me procurando, mas eu não sabia lidar com isso. Passado isso, né? Na infância, minha mãe levava assim a gente em festa de Cosme e Damião, que é uma festa, né, que tem também da Umbanda, mas festa de criança, né, muito gostoso. Então, assim, eu sempre, de fato, em alguns momentos da minha vida, estava inserido no mundo mediúnico. Minha mãe sempre falou de extraterrestre, mas para mim nunca fez sentido. Entrava para o ouvido, saía para o outro. Para mim não chamava atenção, sabe?
Depois, na fase adulta ainda, muitos anos depois, eu comecei também a frequentar um centro espírita, que eu sempre gostei muito, me identifiquei, me sentia bem, né? Ia para tomar um passe, sabe? Enfim, eu só não trabalhei, né? Nunca procurei me desenvolver, mas sempre ouvia dizer: você precisa trabalhar, você, isso, aquilo, isso, né? E eu acreditava e achava que para trabalhar com a minha mediunidade eu precisava estar sim inserida em um centro ou numa religião. Hoje eu Não, sei que não, né? E de fato, aí quando eu comecei a trabalhar com as técnicas terapêuticas, eu vi que é tudo a mesma coisa, entre aspas, né? Assim, é espiritualidade, é não isso, tem diferença, é né? isso. E aí eu fui, por isso que precisa estudar, entender. E aí eu fui entendendo que todos nós somos médios, que isso é algo nato do ser humano, né? Todos os nossos órgãos são dotados de senso-percepção, né? Que está ligado como fala? Esqueci o nome agora, endócrinos. Esqueci. As Órgão, não é órgão? glândulas endócrinas, as suprarrenais, Isso. suprarrenais. Exato, né? Que através dos chakras a gente envia e recebe a energia, que a energia são ondas de informações e que por isso tudo é energia, né? Só que Exato, algo que é físico é uma energia condensada, mas é energia. E as evidente. energias que a gente não vê são energias sutis, né? Então por isso a gente não vê. E que cada um vive em uma frequência. E que pelo fato da gente estar na mesma frequência, a gente consegue se ver, se ouvir, conversar. Mas se eu elevar a minha frequência vibracional, eu vou ter contato com esses outros seres. Tanto frequências altas quanto frequências baixas, não é? Exatamente. Então, assim, a espiritualidade não tem como fugir dela. Ela está inserida entre nós e nós entre elas, né? É preciso o quê? Aprender a lidar com isso. E a todo momento, eu falo, o tempo todo e todo tempo, o universo está nos mandando informações. E isso chega de diversas formas, que é o que eu falo, às vezes através de uma palavra, às vezes através de uma imagem, através de um som, através de um pensamento, não é? Mas você consegue captar isso o quê? Quando você está receptivo, quando você está realmente aberto. Não, eu recebo. E, de fato, com a mente mais tranquila, vivendo uma vida também mais tranquila, né? Aí sim você consegue captar essas informações. Agora, se a gente vive na tribulação, né, na correria, no nervosismo, na irritabilidade, essas informações não vão chegar. Por quê? Porque estão num nível mais acima da nossa vibração. A gente não consegue assimilar, né? Por isso que às vezes as informações vêm em quê? Vêm em qual momento? Quando você está quase dormindo ou quase acordando, né? Ou para mim vem muito no banho. Por quê? Porque eu estou em estado de relaxamento. Aí vem aqueles nomes, vem a imagem, vem o pensamento. E terá a ver também com a linhagem, não? Ou com a origem, não? Também. Digo eu. Sim, sim. Mas é verdade, eu tenho, já, a Denise, eu já falei nisto até numa live com a Denise, não é? Eu tenho, e não é novidade nenhuma, eu tenho uma tese de mestrado em que falo precisamente destas mudanças de paradigma em que estamos a viver sobre a espiritualidade e esta questão toda, e tenho um conceito envolvido sobre as espiritualidades, no fundo, Sim, relativamente, não é? Porque não podemos falar só de uma, para mim existem várias várias. dentro de um conceito de espiritualidade maior, digamos assim. E todos Exato. somos seres espirituais, não há hipótese, porque é uma dimensão do próprio ser humano, não há como fugir. Mesmo quem se Não, diz ateu, quem diz que não acredita, que é extremamente racional, é espiritual e tem essa dimensão dentro da pessoa. Portanto, não pode escapar a isto nunca. exato. O problema está em muitas vezes criarem aquela rigidez e, e não quererem aceitar, e aí traz grandes, graves consequências muitas vezes, não é? Graves Sim. consequências. Mas é mesmo assim. Minha querida, estamos quase, quase no fim. Quero só saber, futuros, já sei que vêm projetos novos de pelo menos coisas materiais, não é? Da loja da Arteriana Digital, mas projetos futuros, coisas futuras, ou uma mensagem sobre espiritualidade e sobre estas coisas que estamos a estar aqui a falar. Sim. É,
mais recente agora, né, eu recebi então a intuição de levar o trabalho físico de forma itinerante, né? Até mês passado a gente então apresentou nosso trabalho pela primeira vez em uma feira, né, mística. Eu não sei se aí vocês têm também, aqui no Brasil a Temos gente muitas, tem temos também? muitas. Tem. E assim, foi um desafio, né, muito grande, porque é aquilo, a gente imagina de um jeito, né, fantasia de outro, e de fato foi muito gratificante, principalmente ver o quão bem aceito foi, porque nessas feiras não se tem mensagem de extraterrestre, né? Tem muito sobre bruxo, tem muito sobre ciganos, né? Coisas místicas, pedras, cristais, cheiros, mas seres galácticos não. Então foi um desafio, né? Primeiro, para ver como que ia ser. Foi bem aceito, principalmente por crianças. Eu falo que me tocou muito, porque assim, basicamente todas as crianças que passavam pelo stand, a gente tinha uma imagem grande lá de um extraterrestre, eles paravam lá na frente, outros tiravam fotos, outros colocavam a mão. E aí é fácil, quer dizer, mas a gente que tem, né, tá mais inserido nesse meio, sabe que essas crianças que estão vindo, né, de 2000, principalmente de 2000 para cá, já são crianças que realmente têm mais essa conexão, né, com seres de outros universos, outras galáxias. E como você bem disse, né, que praticamente todos nós somos uma semente estelar. Então eles, vamos dizer assim, já conseguem se reconhecer, né, através das imagens, né, diferente de nós que ainda tem esse medo, receio e tudo mais. Então, assim, foi um desafio muito legal, né? Eu pretendo continuar, sim, com esse trabalho, porém, é um trabalho que tem um custo muito alto, né? Então, vamos ver como vai ser daqui para frente. Como eu falei, se eu conseguir pelo menos fazer uma por ano, já tá bom. Porque hoje eu sei que o meu trabalho é de formiguinha, né? E Mas é eu costumo dizer, Denise, o que é para acontecer, acontece. O universo exato, arranja forma de acontecer. Portanto, sim. veremos. Então, o projeto seria isso, né? Será isso mesmo, levar mais, né, dessa informação para as feiras. Sim, tá vindo novos produtos, né? Como eu falei para você, já estou criando novos produtos. Eu pretendo ainda esse ano ir conhecer o templo arcturiano que tem aqui no Brasil, né? Eu deixei mais ou menos sobre aviso aí para setembro, mas eu não sei se vai ser possível. Que através de uma colega, né, no grupo, Uhum. também veio falar que eu não sabia, E já que onde fica? existe, né? Em que zona do O... Brasil? Em que Oi? zona do Brasil? Em que zona do Brasil é que é esse tempo? Fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, chama Serra da Bocaina, o local. É um parque ecológico da Serra da Bocaina, e lá então foi trazido, né, de forma mesmo física, o templo arcturiano, que inclusive foi ativado pelo escritor do livro, David Camiller, né, dos Conectando com os Arcturianos, já que são 12 pontos no planeta que tem cristais físicos, então, assim, é um local totalmente energético. E eu pretendo conhecer esse ano e levar, claro, as pessoas que desejam, né? Fazer um encontro lá. Então, para esse ano, mais ou menos isso. Para o ano que vem, eu não sei. E é muito legal isso, porque eu estou receptiva. Então, as informações vão surgindo, a gente vai mudando, vai Quem criando, né? sabe vir a Portugal em 2025? Pretendo. Nossa, gostaria muito. É um dos lugares que eu gostaria muito de conhecer. Muito. E Nossa, seria um criarmos aqui prazer. um encontro entre a egrégora arturiana digital Pensou? e não só, com mais gente que esteja dentro da egrégora arturiana no geral Sim, e por aí fora, não é? de repente a gente fazer uma vivência, né, algo assim diferente aí para o pessoal daí, nossa, seria fantástico, maravilhoso, O- Tudo um se prazer. conspirará, como eu digo, no universo para se Sim, concretizar, realizar e materializar, não é? sim, tiver que ser, vai ser mesmo, né? É Eu isso. também acredito muito nisso. Uhum. Minha querida, estamos já com uma hora de conversas.
ficamos por aqui, mas temos mais conversas com a espiritualidade para o futuro, para continuarmos a falar de arturianos e de outros temas que possam surgir mais especificamente, até sobre as terapias propriamente ditas, por exemplo. Sim. E fica aqui o convite já renovado para uma futura conversa mais à frente. Muita gratidão do meu coração e de tudo por esta participação nas conversas com espiritualidade aqui no canal da Pirâmide Espiritual Terapias. E, hum, e agradecer desde já, porque acho que vai ser enriquecedor, foi muito enriquecedor e vai ser muito enriquecedor para quem estiver a ver esta conversa aqui neste canal do YouTube. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E a mensagem que eu deixo é: deixem fluir, né? Não se prenda a paradigmas, a dogmas. Procure estudar para vocês entenderem os porquês. E mesmo sem saber o porquê, acredite. Porque muitas vezes a gente não sabe o porquê naquele momento, mas depois tudo faz sentido. E vale muito a pena. Tem que se entregar. Se você duvidar, não faça. Mas se aquilo vier do coração, faça com fé, com certeza vai dar tudo certo. É isso aí. Muito obrigada mesmo. Adorei o papo. Gratidão, gratidão. Denise Teixeira de Oliveira, do Brasil, Piracaia, Estado de São Paulo e facilitadora de sistemas da cura internacional arturiana, das câmaras e máquinas solares e de outras coisas mais. É só pesquisar na internet, facilmente encontro, e até aqui no YouTube, pela Arturiana Digital e por tudo o que ela vai produzindo e mostrando e divulgando. Esperamos que saia do Brasil por esse mundo fora muito em breve. E a nós, até a próxima conversa com as espiritualidades.